Olá, seja bem-vindo ao Tabuleiro do Poder. O meu nome é Júlio Sodré, sou jornalista e vou conduzir esse programa que tem como objetivo apresentar a atuação dos vereadores de Londrina em temas importantes para a sociedade. Mais especificamente, a atuação dos vereadores como integrantes de comissões permanentes, comissões temporárias e frentes parlamentares vinculadas à Câmara Municipal de Londrina. Nesta primeira temporada do Tabuleiro do Poder, nós temos um tema de extrema importância: LDO 2027. O que é a LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que vai direcionar o investimento que o município deve receber no ano de 2027 e embasa a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, aí sim, com o orçamento já definido. E para falar sobre esse tema de LDO com assuntos de extrema importância, eu recebo aqui no estúdio integrante da Comissão dos Direitos Humanos e Defesa da Cidadania. Seja muito bem-vinda, vereadora Lenir de Assis, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada, Sodré. É uma alegria muito grande poder dialogar, conversar com você, especialmente nessa pauta tão importante, né? Sabendo que direitos humanos é para todas as pessoas, né? Somos humanos, né? Mas é claro que quando a gente faz esse recorte na Câmara de Vereadores, o papel do Estado é frente às vulnerabilidades dessas pessoas. É nesse sentido que a gente trabalha a Comissão de Direitos Humanos. Eu, especificamente, trabalho muito mais com a questão dos idosos, mas ela é ampla e, por isso, é fundamental. A gente agradece muito essa oportunidade de conversar com você sobre essa pauta. Legal, vereadora Lenir. Até como a vereadora Lenir já falou, ela fica mais voltada às causas dos idosos. Essa é uma comissão um pouquinho diferente e que eu até me permito pegar uma colinha. Por que que ela é diferente? Porque dos integrantes existem algumas representatividades específicas. Então, primeiro, para quem nos acompanha, eu vou apresentar presidência, vice-presidência e membros da comissão. A presidente é a vereadora Jessicão, do Partido Liberal. O vice-presidente da comissão é o vereador Santão, também do Partido Liberal. A comissão tem como membros o vereador Chavão, do Republicanos, também a vereadora Lenir de Assis, do Partido dos Trabalhadores, que está conosco no estúdio, e o vereador Valdir Santa Fé, do Partido Progressista. E dentro dessa configuração da comissão, como falei que é uma comissão um pouquinho diferente, que tem as representatividades direcionadas para vereadores, nós temos aqui como representante e porta-voz da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, o vereador Santão. Representante e porta-voz da defesa dos direitos da pessoa idosa, Lenir de Assis, que está aqui conosco no estúdio. Representante e porta-voz da defesa dos direitos do nascituro, da criança, do adolescente e da juventude, também o vereador Santão. E representante e porta-voz de defesa dos direitos dos indígenas e outras minorias, nós temos o vereador Valdir Santa Fé. E para iniciar essa conversa tão importante, vereadora Lenir de Assis, Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania. Como fazer um tema que é tão abrangente ser discutida numa situação de orçamento? Pois é, essa é a nossa pauta, né? E nós estamos, nesse momento, na Câmara de Vereadores, discutindo. Eu sempre falo que é claro que todos os dias ali a gente tem projetos importantes. Mas quando a gente vai discutir a peça orçamentária, né, do município para o ano seguinte, ou o PPA, que é o Plano Plurianual, que é os 4 mandatos, né, após o primeiro ano, né, do prefeito em exercício. O plano plurianual, no caso, ele é votado para 4 anos, exatamente, né, vereadora? Então, nós temos aí 3 peças importantes. O PPA, que é para 4 anos. Né? Então, quando esse prefeito assumiu, né, em 2025, né, ele tem um plano, né, para os próximos 4 anos, que é importante cuidar. Ele faz esse plano para os próximos 4 anos. Então, esse ano, né, o prefeito ele começa a executar um plano que ele mesmo elaborou ano passado, que vai até o primeiro ano do próximo. Isso é muito interessante,
Por quê? Porque nós estamos agora, nesse período, discutindo as leis das diretrizes orçamentárias. Então, essas diretrizes agora já parte do pressuposto que já está dentro de um plano plurianual que foi esse próprio governo que construiu. Então, não dá mais, nesse momento, para dizer, mas o PPA era do prefeito anterior. Não. Agora, esse PPA esse PPA começou esse ano, né? Então, as diretrizes que nós estamos discutindo tem que olhar para esse PPA. Então, se ali estava escrito que saúde para todas as pessoas, de qualidade, moradia, assistência aos mais pobres, o cuidado com as mulheres, o cuidado com a população indígena, não é? Isso certamente, de alguma forma, estava alocado lá. A LDO desse ano tem que cumprir esse PPA, certo? Nós não podemos descolar uma coisa da outra. Então, essa LDO, né, a gente vai ter que dizer, olhando para o que foi votado ano passado no PPA, tem que dar cumprimento. Por quê? Porque senão vai passar 4 anos sem cumprir o que foi feito no plano plurianual. Isso é importante. Então, a LDO que nós estamos discutindo aqui agora, do ponto de vista dos direitos humanos, os direitos humanos, como você já bem elencou, a Câmara de Vereadores, ela é muito ampla. Então, até então, nós tínhamos uma Comissão de Direitos Humanos, né, que não designava vereadores específicos para cada pauta. Ela era abrangente. Ela era dizer assim. abrangente. Eu sempre fiz parte dela, todos os meus mandatos que eu estive na Câmara de Vereadores. Agora, não. Então, agora, a Lenir de Assis, assim como os demais membros, cada um tem a sua pauta. Um para a população indígena e outras minorias. Então, outras minorias, a gente está olhando a população em situação de rua. Nós estamos olhando, por exemplo, inclusive a população encarcerada. Nós temos população encarcerada em Londrina que está dentro do escopo dos direitos humanos. Nós temos a população LGBTQIAP+, e assim outras demandas que vão surgindo dentro dessa pauta. Mas temos as pessoas com deficiência, né, que antes eram uma comissão própria. Da mesma forma, a comissão dos idosos, e da mesma forma, a comissão de crianças e adolescentes era uma comissão própria. Agora são todas dentro dos direitos humanos, até porque são mesmo, né? Se você pega uma característica ou outra dessas, você vai ver que, em algum momento, o direito humano dessa pessoa está sendo violado, de alguma forma. Quando a gente pensa, ou trabalhar na prevenção para que não seja violado. Então, o que diz a Constituição Federal sobre crianças e adolescentes? O nosso LDO, o nosso orçamento, o nosso PPA tem que seguir essa regra da Constituição. Nenhuma criança fora da escola. Se alguma criança, por algum motivo, está fora da escola, está violando o direito fundamental da Constituição e o direito humano dessa pessoa. Então, haverá, certamente, tem que ter um controle sobre isso. Para isso, existem os conselhos de políticas públicas, que são instrumentos de Estado, ou seja, da política, para zelar por isso e para fiscalizar por que essa criança está fora da escola, certo? Da mesma coisa, a pessoa com deficiência, né? As pessoas com deficiência ganharam muito espaços ao longo que foram organizadas políticas públicas. Isso passou pelas diretrizes, né, de uma política de uma cidade, né, que pensa uma cidade acessível. Então, nós vamos ter, e farei isso a partir dessa conversa, olhar na nossa LDO se está lá a questão das calçadas, por exemplo. É uma diretriz que todas as calçadas do município sejam acessíveis. São acessíveis? Ou tem uma árvore plantada no meio do caminho, ou tem um buraco gigante que a cadeira de roda pode cair, ou são calçadas que as pessoas com deficiência visual não conseguem andar. Ou são calçadas? Ou são calçadas? Tem calçadas? Estou dizendo aqui um exemplo muito clássico, né, que todos os dias a gente consegue visualizar o que é direitos humanos para pessoas com deficiência. Da mesma coisa, a questão indígena, a questão que já falamos, a questão do idoso, enfim, e todas as pessoas como um todo. Então, na questão dos idosos, por exemplo, Londrina é uma cidade que está envelhecendo, né? Graças a Deus. Só não envelhece quem falece. Estou celebrando 100 anos do meu pai. Parabéns, né? para ele. Então, poucas pessoas chegam aos 100 anos, e com saúde, com uma família que cuida, como a gente tem vivido na experiência na minha casa.
Mas, hoje em Londrina, são mais de 100 mil idosos. Então, nas nossas diretrizes, né, ao olhar as diretrizes agora, o que a gente já pode fazer de melhor, né, de diferente para a população idosa, que certamente será maior, né? Daqui 4 anos eu estou nessa fase. Então, que cidade a gente pode pensar para que já existe hoje, para as pessoas que são idosas lá? Então, aí, ao pensar os direitos humanos, a gente tem que pensar de uma forma muito geral. Então, para que o idoso chega na sua idade com qualidade, ela tem que comer melhor hoje. Ela tem que ser atendida a pressão dela hoje, para ela não, né? A gente tem que vencer barreiras arquitetônicas para que ela não se acidente. Né? Meu pai viveu muito bem até os 95 anos, com muita autonomia. Aos 95 anos, ele caiu no banheiro, fraturou a coluna cervical e foi para a cadeira de roda até hoje. Então, isso foi dentro de casa, mas na rua também tem, né? Então, como pensar os pedestres, como pensar a política para a cidade que faz com que os nossos idosos tenham qualidade de vida. Então, é preciso uma atenção na UBS, atenção no cuidado dos exames desses idosos, é necessário a educação, né, para que as pessoas respeitem esses idosos. Né? E, é claro, aqueles idosos que às vezes estão no abandono, às vezes não têm... Né, tem me assustado muito, eu fiquei 1 ano fora como deputado federal, e, ao retornar, tem muito mais pessoas que procuram o vereador, procurando uma vaga numa casa de longa permanência, o que muitas vezes fala asilo, né? A gente não usa mais essa palavra, né? Mas é uma entidade de longa permanência, do que creche. Então, por que as famílias estão querendo colocar os seus filhos nessas entidades de longa permanência, os antigos asilos? Isso a gente tem que se preocupar. Então, a LDO tem que trabalhar como diretrizes, né? Por exemplo, que a gente dê condições para que as famílias cuidem dos seus idosos. E aí, Lenir, você fala dos idosos, que é a representatividade específica sua dentro da comissão. Quem também conversa conosco, e nós tivemos um material gravado para exibir no programa, são seus colegas também, para avaliar. Eles avaliam, no caso, a importância da atuação deles dentro da Comissão de Direitos Humanos. Você confere as entrevistas do vereador Chavão e também, na sequência, a entrevista do vereador Valdir Santa Fé. Nós, na Comissão de Direitos Humanos, nós estamos como membro, lembrando bem que participo aí de quase, acho que 5 ou 6 comissões na casa, então é um setor que a gente acaba, aquilo que a gente frisou ali, sabendo se tem convênio ali que possa atender, ainda mais assistência social, que é uma área que a gente atua muito. Nós que estamos na ponta da vila, nós estamos nos bairros mais carentes da cidade, União da Vitória, São Jorge, Brataque, Novo Amparo, todas essas áreas, a gente tem um trabalho voltado mais à área social. Então eu fiz questão de estar presente ali realmente nessa comissão, justamente para acompanhar também de perto essas questões, de que maneira que a gente vai conduzindo também. Lembrando bem como nós estamos em várias comissões, então o leque fica muito amplo para a gente estar pontuando ali, ó, aqui está com... Lógico que nunca tem folga, né? A saúde e a educação, que são secretarias ali que recebem mais recursos, mas sempre estão também necessitando de um recurso a mais e tal, mas trabalhando, desenvolvendo um trabalho em várias comissões, você acaba tendo um conhecimento ali para ver aquela uma que está mesmo necessitando naquele momento e fazer no dia da votação aí a escolha certa ali, para que não atrapalhe o trabalho também das secretárias, né, que estão desenvolvendo aí um trabalho pela sua pasta. Hoje o mais importante é a saúde, né? A gente, como é do direito humano, hoje a gente está vendo aí a saúde na situação que está, e precisa cada vez mais de verbas e emendas parlamentares para que a saúde ande melhor. Está andando? Tem deficiência? Sim, mas pode ser melhorado. Bom, eu até pego o gancho dessa reta final de entrevista do Valdir Santa Fé, que ele diz da necessidade de emendas parlamentares. E até nesse sentido,
até também pegando o embasamento pelas tuas primeiras declarações, vereadora Lenir de Assis, sobre a questão de se executar um plano plurianual, mas também trabalhar com algo que não é uma certeza para o município, que é a captação das emendas parlamentares. A gente consegue falar que o trabalho referente a um atendimento e proporcionar esses direitos humanos para a população é um atendimento que o município hoje ele oferece de maneira eficiente ao munícipe? Sodré, veja bem, na questão da saúde, nós temos aí um recorte importante. Londrina é uma cidade de gestão plena. O que é gestão plena? Não são todos os municípios que têm hospital, não são todos os municípios que têm UPAs. Isso depende, dentro do SUS, né? Ela se configura por habitação, por moradores, por habitantes, né? Então, Londrina ela fica um polo, assim como Maringá e outras regiões, polo de gestão plena, ou seja, aqui dentro da cidade de Londrina, ela pode ter, né, um sistema extremamente organizado que atenda a população de Londrina, mas atenda a população de um raio de habitantes. Se você pega um HU, por exemplo, ele está dentro de Londrina, mas ele serve como uma unidade que atende a gestão plena, né, de dezenas de municípios. Até inclusive referência fora de ala de queimados. exatamente E recebe isso. Então, Londrina, a gente está com 600 mil habitantes, mas o HU passa de 1 milhão, muito mais que isso. Então, nós usufruímos hoje de uma estrutura dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, que ela possibilita termos todos os serviços aqui possíveis que o SUS oferece. Isso, é claro, exige uma organização tripartite, que é Estado, Município e União. Então, quem está aqui hoje, ela ela tem acesso aos serviços que é do município. Você pega uma UBS, por exemplo, ela é municipal, né? É claro que ela tem a vida de uma UBS é também de recursos todos os dias do SUS, direto da União, e também parcerias com governos de estado. Se você pega uma UPA, a manutenção de uma unidade de pronto atendimento, ela é federal, ela foi construída, ela é um projeto da União. E se você pega, por exemplo, alguns outros, é do governo de estado, né? Cita aqui hoje o Hospital da Zona Sul e o Hospital da Zona Norte, que hoje ela é dentro, né, da estrutura dos consórcios estaduais. Exatamente, ela tem uma outra organização, não é isso? Então, e o HU, por exemplo, que é o nosso hospital referência para muitas áreas, inclusive do queimados, mas não só, ela é vinculada à Universidade Estadual de Londrina, que é estadual. Então, Londrina tem essa possibilidade hoje. Então, ela está montada. E Londrina é sempre uma grande referência desde aí do final dos anos 80, 90, na saúde. Por quê? Porque a gente tem o UEL aqui em Londrina, né, que sempre foi ali, iniciou esses trabalhos, né, na UEL, criando a UEL, o Hospital HU. Os residentes do nosso HU são os médicos. Quando eu vejo todas as pessoas se aposentando hoje, né, são pessoas que têm essa expertise e ajudaram a criar esse sistema SUS. Muitos aqui participaram da criação do SUS. Enfim, então, só para dizer que Londrina hoje é uma cidade organizada. O que ela precisa é manter essa organização, essa articulação que ela tem, né, nos seus recursos próprios, né, nas suas esferas, na busca por emendas parlamentares e na busca por recursos diretamente com os próprios governos, né? No caso aqui, o governo federal, né, que financia projetos, de estado também. Então, o gestor, como é o caso, o prefeito da cidade, ele tem, né, necessariamente que ter essa articulação para a busca de recursos, né? Para que esses equipamentos organizados que a gente tem na cidade hoje, a gente consiga manter esses serviços para Londrina e para toda a região, quando for o caso. No caso de emendas parlamentares, isso é fundamental. Eu vivi por um ano, né, na Câmara Federal, trouxe para a cidade de Londrina em um ano mais de 10 milhões de reais para várias pastas, e da saúde mais de 3 milhões, né, seja para as UBSs, seja para os hospitais que nós temos aqui em forma de parcerias, em forma de convênios, enfim. Então, isso é importante, mas é importante, claro, que a gente, aí é que vem a LDO, a gente estabeleça diretrizes para o dinheiro que é daqui.
né? Então, nós não podemos, de forma alguma, aprovar a diretriz e um orçamento, né? Depois de agosto, o orçamento vai estar na Câmara, que deixe de olhar a UBS, que deixa de olhar a atenção primária, né? E outros componentes ali, que é necessariamente dos recursos dos municípios. Os trabalhadores, né? Os trabalhadores da saúde e de outras pastas também. Esses trabalhadores têm direitos. Eles também estão nessa escala também dos direitos humanos, porque são trabalhadores que precisam de salários, que precisam, muitos adoecidos, muitos com sobrecarga de trabalho. E se a gente sabe, se o servidor da saúde, né, não estiver bem, né, bem enquanto pessoa, enquanto saúde mental, né, isso, claro, prejudica também, de alguma certa forma, o próprio usuário, porque pode ser que ele falte, pode ser que ele não esteja bem, e aí gera uma escala gigante. Então, é nas diretrizes que a gente tem que olhar quais as prioridades do município nas diretrizes, para que, a hora de alocar recurso para essa prioridade, você pense que essas prioridades têm que ter qualidade. E a saúde, não há dúvida, como disse tanto o Valdir do Santa Fé como o Chavão, que são 2 vereadores que atuam diretamente nas periferias da cidade, essa população seja contemplada. Então, as emendas parlamentares são necessárias, né? Embora a gente defenda que o recurso público esteja nos fundos públicos diretamente, porque é um gestor, é uma Câmara que pensa essas peças, como eu já disse, do PPA, do Orçamento LDO, eles que sabem, não é? Onde são as prioridades. E, muitas vezes, né, as pessoas estão longe, os deputados, senadores estão longe da nossa cidade, acabam encaminhando recursos que não necessariamente são para atender essas necessidades. Então, os deputados eleitos, sejam federais, sejam estaduais, senadores, necessariamente têm que estar diretamente na vida desses municípios, dialogando com os agentes políticos da cidade e com a população, para saber onde eu vou mandar uma emenda parlamentar. Agora eu te faço uma pergunta, até para a gente já se encaminhar para a reta final. Essa dependência dessa emenda parlamentar, porque até brinco que com os outros colegas de outras comissões, a gente pergunta, o orçamento, ele é suficiente? É a mesma coisa que perguntar, você quer dinheiro? Né? Então, assim, o orçamento nunca vai ser considerado suficiente, sempre há mais coisas para fazer, mas essa dependência de uma grande emenda parlamentar, ela é avaliada pela Comissão de Direitos Humanos como algo que é uma dependência boa ou é algo que realmente traz preocupação, porque não é algo que está, vamos dizer assim, pelo controle do município? Eu vejo com muita preocupação, sabe, Sodré? E digo por quê. Porque quando você fala em Comissão de Direitos Humanos, dentro da política, dentro dos parlamentos, gera uma situação, muitas vezes, um debate que não se chega no lugar onde essas pessoas estão. Existe um preconceito gigante contra os direitos humanos. Existe uma discriminação histórica contra os direitos humanos. Muitos taxam a população em situação de rua, e em Londrina, não há dúvida que passa de 1.000 pessoas em situação de rua. E, muitas vezes, até próprios legisladores criminalizam essa população, como se estivessem nas ruas porque querem, como se fossem violentadas, mesmo mulheres em situação de violência, porque provocou uma violência, como se estivessem pobres, sem comida, sem alimento, como se fosse assim o desejo, ou se porque não tivesse aproveitado as oportunidades. De quais oportunidades nós estamos falando? Quando a gente pensa na população indígena, não é? Qual é o lugar da população indígena que hoje está nas ruas, estão ali próximo das prefeituras, esperando uma solução para suas vidas? Quando a gente pensa, por exemplo, a população de uma Aparecidinha, de um Flores do Campo, de um Jardim Cristal, de União da Vitória, não é? Que estão ali em condições muitas vezes inabitáveis, né? Esperando uma fila, né? Que se arrasta há anos. Direitos humanos é isso. Mas quando a gente leva isso para um debate sério no parlamento, e mesmo dentro de uma comissão, isso muitas vezes acaba recaindo sobre a própria pessoa.
sobre a própria pessoa, e não sobre o Estado, que tem o dever de intervir diretamente na vida dessas pessoas para que modifique esse Estado. Quando eu acompanho o lançamento, as inaugurações do Minha Casa Minha Vida, quando uma população consegue sair de um aluguel, né, de R$ 1.000, R$ 1.500, e consegue uma casa a R$ 100, R$ 80, como é o caso do FAR, que é o fundo, né, o fundo garantidor dessas moradias, do governo federal, Ministério das Cidades, né, que o governo do presidente Lula tem muito cuidado com essas políticas, ou mesmo quando essa população sai desse aluguel de R$ 1.000, R$ 1.500 e consegue acessar uma moradia pelas próprias construtoras, pagando R$ 680, as pessoas estão ali tomadas por emoção. Por quê? Porque é um direito humano que ela adquiriu, que é a moradia. Então, essas pessoas têm sonhos, as pessoas têm desejo de ter uma história que tem que ser respeitada. Tem que ter uma história respeitada. Quando a gente pensa na população negra, não é? Que até meados do século passado, ou um pouco mais, não tinha acesso à universidade, não podia entrar na escola, não podia entrar em igrejas, muitas, né? A gente não tem médicos negros, não tem... Não, tem uma história aí que negou isso para a população negra. E quando a gente fala de cotas, isso nem eles gostariam de estar na situação, mas existe aí algo que tem que ser reparado com políticas públicas eficientes, eficazes. Então, discutir direitos humanos nem sempre chega naqueles que têm emendas parlamentares, porque muitos também não acreditam neles. Então, elas são necessárias, por quê? Porque o orçamento não cobre, né? Mas existe um diálogo muito grande a ser feito, sabe, Sodré? Por isso a gente valoriza muito essa conversa nossa, porque nós não podemos depender de emendas, porque pode ser, a depender de quem foi eleito, essa emenda pode ser que não venha, certo? Então, nas minhas emendas, eu procurei mandar para a população indígena, para o Conselho Municipal de Igualdade Racial, para o Conselho Municipal das Mulheres, né, e outros. Agora, a depender de quem está eleito, pode ser que não acredite nessa política. Acredite na política de... emprego está aí, né, hoje a gente vê muitas plaquinhas de emprego, contrata-se, não vai porque não quer. E não é assim, né? Você contrataria alguém numa condição completamente debilitada? Pode ser que não. A gente tem feito essas discussões em muitos lugares. Muitos contratam, tem programas importantes, bonitos, né? Mas a Comissão de Direitos Humanos, contemplando aqui a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a pessoa indígena, as minorias, né? As juventudes, a criança, adolescentes, todas essas pautas, elas têm que ser olhadas do ponto de vista que as pessoas têm direitos. E que o papel do Estado é intervir para que todas as pessoas tenham condições de vida. A condição ao alimento, por exemplo, a Marcia Lopes sempre conta que é a ministra das Mulheres e foi ministra do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, apenas em 2010 a palavra alimento entrou na Constituição, porque partiu do princípio que todo mundo come. Não come. Não come por quê? Porque as pessoas não estão na cidade, elas não estão mais na zona rural. A população de Londrina, certamente, mais de 90% está na cidade. Então, ela vai plantar onde? Não é? Ela tem dinheiro para comprar comida? Então, se a gente não tiver uma política de direitos humanos, mas de direito também ao abastecimento, não é? A agricultura familiar, o alimento saudável, né? Acessível, com preço justo, as pessoas não vão comer. Por isso é que a gente prima pela boa alimentação escolar, não é? E que esses alimentos venham especialmente da agricultura familiar, porque os agricultores também são pobres. E se a gente não tiver programas aqui que compre, que adquira esses alimentos, lá na rural eles também podem passar necessidades. Então, a gente tem o PENAI, o PAA, que compra esses alimentos direto dos produtores rurais, preferencialmente dos assentados. Por quê? Porque já trabalha na perspectiva do não uso do agrotóxico ou o uso mínimo, né, do agrotóxico. Então, por aí afora. Então, é uma rede, sabe, Sodré? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que pensar em diversas frentes. E, muitas vezes, e aí o recurso faz falta mesmo. Então, por isso, quando a gente está discutindo a LDO, qualidade de vida para todas as pessoas, é uma das prioridades, a gente tem que pensar, né, na alimentação dessas pessoas, na saúde,
na moradia, na assistência social dessas pessoas. Nós temos que devolver para o orçamento esse ano a condição nas diretrizes de que o recurso de 17 milhões, que nesse ano foi retirado, né, do orçamento, seja recomposto agora. Porque está faltando lá na entidade social que trabalha com as pessoas com deficiência, está faltando na capacitação profissional desses mais pobres, está faltando, muitas vezes, na compra de uma geladeira, né, que para guardar o remédio da criança ou do idoso, que usa, sabe, insulina e outras coisas mais. Então, é uma rede de proteção, política de cuidados, que a gente fala agora, que foi aprovada pelo governo federal, que a gente tem que ter quando a gente trabalha com a população que tem aí os direitos humanos como meta dessa nossa comissão. Tá legal, vereadora Lenir de Assis, muito obrigado pelo esclarecimento, uma conversa muito rica, com muitas informações e muito debate, né, sobre situações envolvendo direitos humanos. O Tabuleiro do Poder está chegando ao fim, mas antes de chegarmos aos finalmente mesmo, eu faço um convite para você que está nos acompanhando até agora. Se você quer ficar por dentro de tudo que ocorre na Câmara Municipal de Londrina, acesse a loja de aplicativos do seu celular e faça o download gratuito do app Camila. Você também pode acessar o site oficial da Câmara de Vereadores de Londrina. O site é o cml.pr.gov.br. Se você é mais familiarizado também com as redes sociais, você pode procurar pela Câmara Municipal de Londrina no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Você não pode perder o próximo episódio do Tabuleiro do Poder. A gente se vê. Até lá!